Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal, onde nós estamos sempre falando a respeito de projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo. Hoje eu quero falar com você a respeito da chamada pré-carga nas molas de um prensa-chapas e também naquela questão do pisador chegar um pouco adiantado para se ganhar carga durante uma operação. Eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo onde eu mostro como se fazer o cálculo, especialmente o cálculo de prensa-chapas, o chamado cálculo das molas. Mas eu percebi em algumas postagens que nós fazemos e também em cursos presenciais que eu fiz, de que isso geralmente gera um pouco de dúvidas nas pessoas. Esse é um ponto bastante crítico, onde as pessoas normalmente têm dúvidas. Então eu resolvi fazer um vídeo para dar mais um exemplo sobre essa questão da pré-carga e do pisador chegar um pouco adiantado. Vamos lá então? Bom, como eu disse, esse vídeo é um complemento para um outro vídeo que eu já fiz falando a respeito do cálculo completo de molas para prensa-chapas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui como sugestão para você aqui no card. A minha sugestão é que você assista primeiro esse vídeo do cálculo completo e depois você veja esse complemento aqui, que é na verdade mais um exemplo da questão da pré-carga e do pisador chegando adiantado. Bom, vamos lá então para a tela do computador. A primeira coisa que eu quero lembrar para você é de que a pré-carga das molas é na verdade uma recomendação do fabricante. Olha lá, eu estou aqui com o catálogo da MDL Dunley, né? MDL Dunley é um dos fornecedores de molas helicoidais, por exemplo, né? E outros componentes para estampos. E veja, ele traz aqui nessa página 5 algumas recomendações. Esse catálogo está disponível lá no site deles, né? E olha lá o que a gente tem. O tal do CI. O que é esse CI? É a compressão inicial da mola. E veja que ele traz aqui também uma outra letra L. A letra L é a chamada pré-carga, que a gente está se referindo aqui. Eu falei do CI por quê? Porque ele está dizendo aqui no desenho que CI, ou seja, a compressão inicial da mola, é a mesma coisa que a pré-carga. Olha aqui o L, né? Então a compressão inicial é a pré-carga que o fabricante recomenda. E ele recomenda aqui, olha só, que o CI, ou seja, a compressão inicial, a pré-carga, ela seja maior que 20% de CT. O que é o CT? É o curso de trabalho. Então funciona assim, você está desenhando o seu projeto, você tem lá um punção, uma matriz, e a primeira informação que você vai obter quando você desenhar punção, matriz, enfim, fizer o seu plano de métodos, você vai ter o curso de trabalho. Uma vez encontrado o curso de trabalho, você vai escolher as molas aqui no catálogo do fornecedor e você vai saber então quanto você deve utilizar de pré-carga. Segundo a MDL Dunley, a recomendação deles é de que seja maior do que 20% do que o curso de trabalho. Tem o outro catálogo aqui também da Polymold. Polymold também fornecedora de componentes para moldes e estampos, inclusive molas helicoidais. Olha o que eles trazem aqui no catálogo deles, que também está disponível para download lá no site deles. Eles dizem, deixa eu tentar achar aqui, olha lá, aplicar um mínimo de pré-carga de 5% do comprimento livre. Então eles têm uma designação um pouco diferente da MDL Dunley, eles orientam que você utilize do comprimento livre da mola e não do curso de trabalho, você utilize 5% desse valor. Então o que eu quero mostrar aqui a princípio é que pré-carga não é simplesmente um capricho do projetista. Pré-carga é uma orientação do próprio fabricante das molas. O objetivo aqui, além de outras instruções que eles dão aqui, o objetivo é que se aumente a vida útil da mola durante a produção. Como exemplo agora, eu tomei uma mola lá do catálogo da MDL Dunley, tá? Que é uma mola azul. A título de exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui para você, tá? Uma mola azul, diâmetro de 32, eu escolhi diâmetro de 32 por 51 de comprimento. Então esse é o comprimento livre da mola. A mola aberta, solta, ela vem com 51 de comprimento. O catálogo do fornecedor, essas informações eu peguei no catálogo, ele diz que essa mola oferece por milímetro de compressão, e isso eu já expliquei lá no outro vídeo, né, onde eu ensino o cálculo completo, por milímetro de compressão, essa mola oferece 11,6 decanewtons, o que dá aproximadamente 11,6 kg força, né? Aproximadamente.
Então 11,6 kgfm para cada milímetro que nós comprimirmos essa mola aqui. Num exemplo hipotético aqui, certo pessoal? Eu vou dizer que a minha ferramenta tem um curso de trabalho de 10 milímetros. O curso total da minha ferramenta é de 10 milímetros. Agora aqui é a primeira informação que eu quero relembrar com você. Voltando aqui no catálogo da MDL Dunley, se eu ir lá na página das molas azuis, diâmetro de 32 por 51, eu vou ver que essa mola ela tem um curso máximo de trabalho de 19 milímetros. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma dúvida que o pessoal tem também. E eu já quero tirar aqui. Nós não somos obrigados a utilizar completamente o curso da mola. Então ele está dizendo que é no máximo 19, mas eu posso utilizar os 10 milímetros que eu disse que a minha ferramenta necessita, nesse exemplo hipotético. Então dos 19 que essa mola permite, eu vou utilizar apenas 10, ok? E para o meu caso aqui, eu vou utilizar uma pré-carga de 3 milímetros. Então funciona assim. Abrindo a calculadora aqui, veja que eu tenho um curso de 10 milímetros. Se eu seguir a orientação da Dunley, a Dunley me disse que a pré-carga tem que ser maior do que 20% do meu curso de trabalho. Então eu vou fazer 10 milímetros, que é o meu curso de trabalho, vezes 20%, eu vou ter ali 2 milímetros. Isso é o mínimo. Ou seja, se eu estou utilizando uma pré-carga maior do que esses 2 milímetros, no meu caso 3, eu estou dentro da recomendação da Dunley. Se eu quiser seguir a recomendação da Polymold, que é um pouco diferente, o que eu vou fazer? 5% do comprimento livre. Então eu vou pegar o comprimento livre dela, que é 51, vezes 5%, certo? Olha lá, 2,55 é o mínimo, segundo a Polymold. Então eu também estou dentro aqui, né? Estou trabalhando com 3 milímetros. Ok, a título de exemplo, a gente vai ver agora um pequeno esboço aqui de uma ferramenta, né? De uma forma bem livre aqui, né? Nós temos aqui a base superior, nós temos aqui um punção de furação, esse componente aqui seria o nosso pisador, a gente tem a chapa estampada aqui, que vai ser estampada, vai ser perfurada, essa vermelha. Aqui embaixo nós temos a matriz de furação, que vai trabalhar em conjunto com o punção. E por último aqui a base inferior. Então duas bases, punção e matriz, pisador ali no meio. E aqui está a mola, fazendo força contra o pisador, para que possa ter uma carga exercida sobre a chapa. Aqui eu já desenhei a mola com 48 milímetros, é claro, essa proporção não é perfeita, né? É só visual aqui, tá? Mas suponhamos que ela já esteja aqui com 48 milímetros de comprimento. Por quê? A mola vem com 51, voltando no slide anterior, olha só, ela vem com 51. Quando eu coloco uma pré-carga de 3 milímetros, a ferramenta já é montada, pressionando 3 milímetros, a mola já fica com 48. 51 menos 3, 48. Aqui, ela já está exercendo uma carga sobre o pisador. De quanto? 3 milímetros vezes 11,6, que nós pegamos aqui, olha só, 11,6 por milímetro. Então, 3 vezes 11,6, 34,8. A mola já está oferecendo uma carga de 34,8 kgfm aproximadamente sobre esse pisador. Cada uma das molas, tá pessoal? Eu estou trabalhando aqui com uma mola única, que não é muito comum num projeto, mas é só a título de exemplo. Ok, a ferramenta começou a descer, veja o martelo da prensa está carregando todo esse conjunto superior, está descendo. Nada acontece porque o pisador ainda não encontrou a chapa, então nós temos somente a pré-carga, até que o pisador encontra a chapa propriamente dita. O que acontece nesse momento? A pré-carga está oferecendo essa força sobre a chapa que vai ser perfurada. Por enquanto, somente a força da própria pré-carga, tá? Agora veja, o punção ainda não chegou a tocar na chapa. Quem tocou a chapa foi o pisador. Ele chegou adiantado. É isso que nós chamamos de o pisador chegar adiantado. Ele sempre vai chegar adiantado. Em alguns casos um pouco menos, em alguns casos um pouco mais. Como que eu vou saber essa distância? O quanto o pisador chega adiantado? É justamente isso que nós vamos decidir com base na carga que nós precisamos sobre a chapa, tá? Então é a pré-carga de 3 milímetros e mais a distância que a mola vai ganhando de força até o punção tocar a chapa. Veja, eu vou continuar, o martelo da prensa continuar descendo aqui, olha o que acontece. Comprimiu a mola mais um pouco
e agora o punção tocou a chapa. Aquela medida de 48 agora está com 43, ou seja, a prensa desceu mais 5 milímetros até que o punção tocasse a chapa. Então agora a mola não está mais pressionada só 3 milímetros, ela está pressionada 8 milímetros, vezes esse valor por milímetro, nós temos 92,8 kg força. Aqui eu destaquei em vermelho aqui porque esse é o momento, pessoal, em que nós precisamos ter a carga obtida no cálculo do prensa-chapas. O cálculo que eu ensino lá naquele outro vídeo, ele já tem que estar completo, vamos dizer assim, a carga completa neste momento, no momento em que o punção tocar a chapa. Para alcançar essa carga, nós utilizamos de dois recursos. Esse é o objetivo desse vídeo aqui, deixar isso claro. Nós somamos a pré-carga de 3 milímetros, nesse caso, mais o quanto o pisador chegou adiantado e ele pôde ganhar carga aqui pressionando a mola sobre a chapa. Então nesse momento ele tem a carga obtida em cálculo, mas a prensa continua acionada, o martelo continua descendo e aí acontece o cisalhamento, a perfuração. Veja que agora sim a ferramenta chegou no fim de curso, o retalho foi destacado, ele foi perfurado aqui, né? A chapa foi perfurada e a mola foi comprimida mais um pouco. Agora ela está com 38 milímetros, ou seja, a prensa desceu mais 5 milímetros ainda, de 43 para 38. E ao todo a mola foi pressionada 13 milímetros. Por que 13? 10 de curso mais 3 de pré-carga. Vezes esse valor que nós já obtemos no catálogo, nós temos 150,8 kg força. Esse valor ele só é relevante para a gente saber se a prensa vai aguentar fazer essa operação, porque ele não é mais o valor obtido em cálculo. Eu vou voltar um slide anterior. O valor obtido em cálculo tem que ser esse aqui, no momento do início da estampagem. Tá bom, pessoal? Então isso é a questão da pré-carga. Eu vou voltar lá no início. Olha lá. Curso de trabalho 10, pré-carga de 3. A ferramenta é montada com a pré-carga ou pré-aperto, o pessoal também chama, no caso 3 milímetros. O pisador chegou adiantado 5 milímetros. Quando desceu mais 5, a mola foi pressionada, chegou na carga que nós precisávamos e ele então fez a perfuração, a carga subiu, mas isso não é mais relevante. Não é esse o valor obtido em cálculo, mas sim esse do slide anterior. Bom, esse é mais um exemplo da questão da pré-carga e do punção chegando adiantado. Caso você tenha alguma dúvida, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro ainda para você, mas você pode deixar aqui nos comentários também, caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida. Veja que a questão da pré-carga é uma recomendação do fabricante e também é um recurso que nos auxilia, quando nós fazemos o cálculo das molas, é um recurso que nos auxilia a chegar nessa carga obtida em cálculo de uma forma mais fácil, ali durante a confecção do projeto. Chegando ao final do vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal. Essa é a única forma de você ser avisado sempre que nós postarmos por aqui mais dicas relacionadas aos projetos de estampos, de ferramentas de corte, dobra e repuxo. Ok? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.